Hoje a nossa lição é extremamente especial, é a lição número 6, que tem pelo nome Salvação e Novo Nascimento. Salvação e Novo Nascimento realmente é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia. E é muito gostoso falar sobre esse assunto. E eu quero começar o nosso estudo hoje contando uma história. Veja bem, conta-se a respeito de uma tribo de canibais nas ilhas dos mares do sul, que receberam o evangelho de Cristo e a ele se converteram. Certa vez, um desses canibais estava assentado perto de um grande caldeirão, lendo sua Bíblia, quando um antropólogo que visitava aquela área se aproximou dele e perguntou: "O que você está fazendo?" E o nativo respondeu: "Estou lendo a Bíblia." O antropólogo zombou e disse: "Você não sabia que os homens modernos e civilizados rejeitaram este livro? Não passa de um amontoado de mentiras. Você não deveria desperdiçar o seu tempo com ele." O canibal olhou de alto a baixo, olhou para o caldeirão, olhou novamente para o antropólogo e lentamente respondeu: "Senhor, se não fosse por esse livro, o Senhor estaria neste caldeirão. Sorte sua que através desse livro Deus mudou a minha vida e também o meu apetite." A história acima é um exemplo, então, de alguém que abraçou a fé cristã e deixou ser transformado por Deus em seu interior. Essa nova vida é gerada em nós pelo Espírito de Deus, que nos transforma em novas criaturas. Veja que bênção, né? É um texto terrível até, mas mostra muito bem o que é salvação e novo nascimento. Realmente, Deus transforma o nosso coração e Deus nos salva. A gente precisa ser salvos. Eu sempre penso em questão de salvação como alguém que está se afogando. Alguém que está se afogando, ela tem que se deixar levar. E geralmente o bombeiro ele pega, né, pelo cabelo, ou segura assim, de modo que a pessoa não esperneie muito para não atrapalhar. E a pessoa é literalmente salva. E é assim que Jesus fez conosco. Não depende do nosso esforço, depende de tudo aquilo que Jesus fez para nos salvar. Eu quero ler com você Ezequiel 11:19, que diz assim: "Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne." Ezequiel 36:26 diz: "Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, em troca darei um coração de carne." Veja que toda a ação é a ação de Deus. Deus diz: "Eu darei um coração novo. Eu porei um espírito novo. Eu tirarei de vocês o coração de pedra. E lhe darei um coração de carne, um coração novo, uma vida nova, nascer de novo." E Deus, ele planejou isso com graça. A graça de Deus, ela é isso. Ela vem e nos salva, nos santifica, nos abençoa, nos guarda. E então Ezequiel, né, que é o texto que a gente leu, ele vive num tempo mais ou menos 597 a.C. e era a primeira deportação do povo para a Babilônia. E o povo então estava exilado, sem esperança, com muita tristeza. E Ezequiel é um profeta então do exílio. É um tempo muito duro, muito sofrido, porque eles estão se sentindo longe da terra, longe de tudo, com sofrimento, com dor. E então eles estavam vivendo com trabalhos forçados. E o Salmo 137, ele retrata bem o sentimento daquelas pessoas que estavam vivendo junto com Ezequiel. Vou ler para você o Salmo 137 para você ver. O sentimento, o que ele estava sentindo? "Feliz aquele que pegar os seus filhos e despedaçar contra a rocha." Veja bem. "Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que nos fez. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que os fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem." Jerusalém tinha sido destruída e eles tinham sido levados para a Babilônia. "Arrasem até os alicerces." Eles estavam com o coração triste, angustiado, com raiva mesmo,
que me grude a língua no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Que a minha mão direita definha, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Veja bem, esse é o templo, esse é o contexto, esse é o chão que Ezequiel profetiza, que vive a sua vida como profeta. Um chão de tristeza, de angústia e de desesperança. Esse é o templo. E Ezequiel 37, que Ezequiel então tem uma visão do vale de ossos secos, e esse texto eu não vou ler porque é um capítulo inteiro, eu quero que você leia na sua Bíblia, porque é uma bênção esse texto. Quando ele vai para o vale de ossos secos, que é uma visão que ele teve, o texto começa dizendo que era um vale de ossos sequíssimos. Então, assim, falando então da desesperança do povo. O povo estava sequíssimo por dentro. Não acreditava mais em nada, estava chorando, estava triste, angustiado, não queria cantar mais canções alegres, porque tinha uma tristeza imensa, não tinha mais esperança no coração do povo. E Deus fala no capítulo 11, verso 19, eu lhes darei um só coração, um espírito novo, porei dentro deles e tirei a sua carne, o coração de pedra, e darei um coração de carne. Veja bem, o coração deles estava um coração de pedra. Percebe no Salmo que a gente leu, de 137, que eles falam assim, que as crianças morram, que aconteça alguma coisa com eles, que Deus esteja fazendo alguma coisa com esse povo, né, de ruim. E aí Deus fala, não, eu vou dar um coração de carne para vocês, um coração sensível, né, E aí no 18:31 diz assim, lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredites. Fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Então ele está dizendo, vocês não vão morrer, eu vou salvar vocês, eu vou dar um coração de novo, eu vou pôr um espírito novo, eu tirarei esse coração de pedra e vou dar um coração de carne, eu vou transformar essa situação, eu vou salvar vocês. Essa é a ideia da salvação, né? Eles estavam desesperançados, estavam tristes, estavam angustiados, e agora Deus fala, olha, eu vou salvar vocês. E nós hoje, somente através de Jesus, a gente tem essa nova vida, esse novo nascimento, esse coração de carne. Tudo isso já era uma explicação, uma projeção da salvação. A salvação e novo nascimento, então, é fruto da atuação de Deus dentro do nosso espírito humano. Ele nos restaura de dentro para fora. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu não quero ir para a igreja, eu não quero me batizar, porque eu ainda faço isso, eu faço aquilo, eu erro isso, eu erro aquilo, como que eu vou na igreja? Exatamente por isso que você tem que vir na igreja. Você tem que vir na igreja porque Deus transforma você de dentro para fora. Deus não quer que você reforme a casca, não quer que você troque de roupa, coloque a Bíblia embaixo do braço, né? E mude o seu aspecto físico. Deus quer transformar o seu coração. Deus quer transformar você de dentro para fora. E o que vai acontecer por fora é Deus quem vai fazer. Eu geralmente percebo, e a igreja percebe claramente, que quando uma pessoa aceita Jesus e sai da escravidão do pecado, da escravidão do diabo, ela vai ficando mais bonita, o rosto começa a brilhar, porque isso acontece de dentro para fora. Deus dá um novo coração, Deus dá uma nova vida, e é uma alegria falar disso. Eu fico emocionada, o meu maior desejo é que todos ouçam essa mensagem de que Deus transforma você e Deus tira você do pecado, Deus tira da prisão do diabo e vai fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus, e isso é bênção de Deus todo o tempo. Efésios 2, 2 Coríntios 5:17 diz assim, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que delícia saber dessa promessa de Deus. Então, se eu estou em Cristo, se eu recebo Jesus como meu Salvador e Senhor, as coisas velhas passaram
e eis que tudo se fez novo no meu coração. É um processo de Deus no seu coração. Você não tem que olhar para você e dizer assim, ai, eu faço isso errado e agora eu vou dar um jeito de mudar porque eu estou indo na igreja. Você não precisa fazer isso. Você pode ir para o altar e dizer, Deus, eu erro mesmo. E Deus vai transformar o seu coração de dentro para fora. E você não vai mais querer fazer essas coisas, você não vai gostar mais dessas coisas, porque Deus vai tirar esses desejos do seu coração, porque você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Os primeiros seres humanos criados, então, Adão e Eva, eles nasceram, Deus os fez, né? Com obediência. Deus, na viração do dia, conversava com eles todos os dias, à tardezinha. E aí eles desobedeceram e eles então passaram a conhecer a ciência do bem e do mal. E este pecado, ele passou então para toda a humanidade. Infelizmente, nós somos frutos de Adão e Eva e nós herdamos esse pecado. E Romanos 5,12 diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, assim, o pecado entrou no mundo por causa de Adão e Eva, e todos nós somos geração dele e herdamos esse pecado. Mas Jesus também, homem, veio, pisou na cabeça da serpente e nos deu a salvação disso. E nós podemos ter vida nova, podemos nascer de novo. Não é nascer do corpo, mas é nascer do espírito. Jesus vem e troca o nosso coração, troca a nossa vida, o nosso espírito. E nós vamos nascer de novo. Gênesis 3,17 diz, maldita é a terra por tua causa, lá no pecado, e em fadiga comerás dela todos os dias da sua vida. O pecado, então, passou a reinar na natureza humana. O seu espírito passou a ser possuído e dominado pelo pecado e suas consequências. Veja bem, a vontade de Deus é salvar toda a humanidade. Mas a gente tem livre-arbítrio. Quando nós estamos no pecado e nós não queremos, nós rejeitamos o Senhor por algum motivo, ou não queremos nos render ao Senhor, nós não somos livres. O diabo, ele não dá liberdade para as pessoas, nós somos escravos do diabo. Mas Jesus veio para nos dar liberdade. Verdadeiramente, você vai ser livre para escolher se você entregar a sua vida para Jesus. Não é uma escravidão, não é uma vida de tristeza e de ordens, é uma vida de alegria e paz. E Deus vai transformando a gente todo dia, vai transformando. E nós temos a presença de Deus no nosso coração. É uma vida nova mesmo, vida nova e salvação. A morte, então, depois que a gente vê essa questão da maldição, né? Eles não podiam se salvar a si próprios. Então a gente tem que entender isso. Adão e Eva, eles foram tirados do paraíso porque eles não tinham como se salvar daquilo que eles fizeram. Por isso Deus planejou a vinda do seu Filho único que saiu do céu. E eu acho isso tão incrível. Jesus deixou sua realeza, deixou a sua glória, deixou o céu e veio ser homem com humildade, com amor mesmo no seu coração, e morreu a morte de cruz sem ter pecado nenhum por minha causa e para sua, para nos dar a salvação. E isso então é de maneira gratuita. Você não precisa fazer um trabalho para nascer de novo, você não precisa fazer penitência para nascer de novo e ter vida nova. Quando você nasceu fisicamente, a sua mãe fez toda a força lá no parto, né? Ou o médico fez a cesariana. Você não faz esforço para nascer, como você não faz esforço para nascer espiritualmente. Jesus já fez todo o processo por você, mas você precisa deixar isso acontecer. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor, da mesma maneira que eu falei da questão da pessoa que é salvo do mar, por exemplo, que está se afogando. A pessoa precisa deixar a pessoa te salvar, porque se você começar a se mexer, é perigoso você acabar matando o outro. Então, assim, você precisa deixar Jesus fazer, você precisa entregar a sua vida para que Jesus faça isso na sua vida. John Wesley fala de graça de 3 maneiras. Graça gratuita de Deus. Graça gratuita parece que já é redundância, né? Ele fala de 2 maneiras.
Três maneiras: graça preveniente, graça justificadora e graça santificadora. São os três itens que John Wesley fala. Efésios 2:8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus. Dom quer dizer presente. Então assim, nós somos salvos pela graça, de maneira gratuita, por meio da fé. E isso não vem de nós, não somos nós que fazemos, é presente de Deus. Efésios 2:8. Então assim, graça preveniente quer dizer assim, que o homem está decaído, o homem está no pecado, ele tá e não é arrependido, mas Deus já fez o processo, ele quer que todo mundo se salve e ele faz, o Espírito Santo vai constrangendo o coração da pessoa para que a pessoa queira se arrepender e queira se entregar queria entregar a sua vida a Jesus. Então, quem convence a pessoa a entregar a sua vida para Jesus? O próprio Espírito Santo. Tá vendo como todo o processo é de Deus? Às vezes a pessoa fala assim, eu aceitei Jesus no meu coração. Essa palavra está errada, porque você não tem esse processo. O Espírito Santo, ele move em nós, vai movendo ao nosso redor para constranger o nosso coração, para a gente ter desejo de Deus e aí entregar a sua vida a Jesus. Então o meu processo é simplesmente entrega. Eu entrego como a pessoa que está sendo salva. Eu descanso, eu entrego e Deus vai fazer esse processo. Então o Espírito Santo, ele nos move em direção ao arrependimento. Ele vai trabalhando em nós, vai movendo nosso coração, vai constrangendo nosso coração. E esse processo é do Espírito Santo, esse processo é de Deus. Aí, depois John Wesley fala da graça justificadora, que é então o ato de Deus Pai que proporcionou para nós, né, a propiciação, a expiação, a remoção do pecado, a remoção da culpa, através de Jesus. Então, Deus não enviou seu Filho único para que nós fôssemos salvos. João 3,16 diz isso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus fez esse processo da expiação, da justificação. Então, Deus amou o mundo, amou todas as pessoas de tal maneira que ele deu o Filho único dele, Jesus, para que todo mundo que crê em Jesus, que entregar sua vida para Jesus, seja salvo e tenha vida eterna. Esse é o desejo de Deus e esse é o trabalho de Deus em nossas vidas todo o tempo, para que a gente seja salvo. Então essa é a graça justificadora. Através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus, da cruz, nós podemos ter então a remissão dos nossos pecados. Bate um carimbo lá, né? Quando a gente entrega a nossa vida na cruz, entregamos a nossa vida em Jesus, bate um carimbo lá, tipo assim, acabou, você não tem mais nada, você não deve mais nada. E aí tem a graça santificadora. O que é a graça santificadora? A graça santificadora é o nosso crescimento. Deus promove o nosso crescimento cristão na graça. E até nós chegarmos à perfeição cristã, que John Wesley fala, que a perfeição cristã, John Wesley é o fundador do metodismo, tá, gente? A gente é metodista, a gente tem que pensar no que John Wesley diz, porque ele escreve muito bem sobre esse assunto. A perfeição cristã dá a impressão que você fala, não, eu tenho que ser perfeito, tem que ser santinho, que que a gente usa, né? Aquela pessoa é santinha. Pensa que ela é santinha, né? Ou é perfeitinha. Não. A perfeição cristã em John Wesley é amor. A perfeição cristã é a plenitude do amor de Deus, nos limite, fragilidade da vida humana sob a sua graça. Quando nós atingimos a plenitude, a perfeição em amor, então nós estamos santificados totalmente. Santificação quer dizer separação. Deus, a palavra santo em hebraico é kadosh, quer dizer separado. Deus nos separa. Não é que separa do mundo, aquelas coisas assim, no mundo lá fora, não existe mundo lá fora, existe mundo e a gente mora nele. O que Deus faz? Deus nos separa porque nós entregamos a nossa vida e Ele vai nos santificar.
Para quê? Para que a gente seja melhor a cada dia. Deus nos ama do jeito que a gente é. Você pode ir para Jesus do jeito que você for, sujinho, cheio de problemas, cheio de pecado, fazendo um monte de coisa errada, não tem problema. Entrega a sua vida para Jesus. Desse jeito mesmo. Deus te ama do jeito que você é, mas Ele te ama tanto, 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 que Ele vai transformar você para que você seja melhor a cada dia. Porque você precisa ser melhor para viver melhor. Nós precisamos ser melhores no nosso coração para que a gente possa viver melhor. Então, esse é o processo de santificação. Santificação é de separação, é de transformação daquilo que está no nosso coração. Nós vamos nos transformando pela leitura da palavra, pela oração, pelo ensinamento dos irmãos, pelo ensinamento da igreja, pelo oração na sua casa. Deus vai trocando nosso coração, vai transformando, vai fazendo um rebuliço e nós vamos sendo melhores e vamos vivendo melhores também. Então nós cremos que depois de nos tornarmos discípulos e discípulas de Jesus, tem essa questão também que eu quero muito falar com você. Nós podemos cair da graça. O que é isso? Às vezes eu ouço essas pessoas dizerem, eu só caiu da graça. Nós como metodistas acreditamos, e tem algumas doutrinas que não acreditam nisso, acreditam que depois que você é salvo, sempre você foi salvo, e acreditam também que tem pré-determinado as pessoas que vão ser salvas e outros não têm condição de salvação. Mentira. Isso não... Deus não seria justo se Ele tivesse já escolhido quem ia ser salvo. Não tem nenhum sentido isso. Para que a gente vai pregar então? Tô pregando se Deus já sabe que você não vai ser salvo ou se você vai ser salvo, qual é a função disso? Todo mundo tem livre-arbítrio, a partir do momento que escolhe Jesus. Lembra disso? Senão nós somos escravos do pecado. Mas Deus salvou, Deus enviou seu Filho para que o mundo seja salvo e tenha vida eterna. É para todo mundo. Não tem separação, gente. Todo mundo tem direito. A pessoa que se acha boazinha, a pessoa que se acha bem má, não interessa. Ele tem direito à salvação, porque Jesus morreu por todo mundo, por todos mesmo. Jesus morreu por todos. Só que a gente tem que dar o passo de ir até Ele. De entregar, na realidade não é ir, porque lembra que o Espírito Santo constrange, vai fazendo no nosso coração, vai colocando pessoas ao nosso redor para falar de Jesus e enfim, depois a gente entrega para Jesus. Porém, você quando aceita Jesus no seu coração, quando você entrega a sua vida para Jesus, você recebe o livre-arbítrio, você recebe o poder de exercer a sua vontade. Então, nesse tempo, você pode escolher deixar de servir Jesus, o que eu acho, assim, muito triste, porque servir Jesus é tudo de bom, a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. Mas você pode escolher deixar de servir Jesus. E se você deixar de escolher de servir Jesus, então você vai deixar de ter a vida eterna, deixar a salvação. Então, você pode não ter a salvação depois de ter aceitado? Pode, porque daí você tem poder de escolha, você tem lucidez, você sabe o que você está escolhendo e você pode dizer não para Deus. Isso você pode fazer. A pessoa que não conheceu, ela ainda, a Bíblia diz que ela vai ter o tempo de ignorância porque ela não conheceu. Mas você conheceu a palavra, você teve experiência com Jesus. E você tem liberdade, porque Jesus, quando a gente aceita Jesus, Ele nos dá liberdade. E aí você pode escolher Ele ou não. E é isso que as pessoas falam, então, de cair da graça. Cair da graça é você rejeitar Jesus depois de já ter aceitado. E aí sim você não vai ter a vida eterna. Mas pode voltar de volta para Jesus? Claro que pode. Deus está sempre de braços abertos para nos acolher. Senhor, eu errei, eu fui para longe de ti e agora eu quero retornar. O filho pródigo retornou e foi aceito de braços abertos pelo Pai. Esse é o exemplo mais claro da Bíblia que fala do amor de Deus. Deus sempre está de braços abertos para nos receber quando nós voltamos para a casa do Pai. Você pode voltar para a casa do Pai hoje. Você pode receber Jesus hoje. Você pode estar em comunhão com Jesus hoje. Não importa o que você fez de errado. Não importa como está o seu coração. Não importa como está a sua vida. Jesus quer te salvar. Basta você se entregar e deixar Ele fazer tudo em sua vida. Não existe, então, pessoas destinadas à salvação, nem pessoas destinadas ao inferno. Isso é uma doutrina falsa, porque Deus disse para nós que Jesus morreu por todo mundo. Todo mundo. Sabemos que quando Adão pecou, perdeu, então, o livre-arbítrio, passou a ser escravo do pecado, lá no Éden.
Contudo, a misericórdia de Deus restaurou até certo ponto a capacidade de discernimento, julgamento e escolha, livre-arbítrio. É o que podemos chamar de livre-arbítrio pela graça. Então, a vontade de Deus é salvar todo mundo, contudo, a pessoa tem a liberdade de optar por estar ou não aberta a essa graça de Deus. 1 Timóteo 2,4 diz que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Mateus 5,13 diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser o sal da terra. Nós damos tempero para a terra, né? E somos sal, somos luz da terra. E agora, no tempo de Natal, a gente vê tantas luzes, parece que o clima fica muito mais alegre. Isso é ser luz mesmo, né? Mas o texto fala que se você parar de salgar, se você não tiver, não servir para nada, você vai ser jogado e pisado pelos homens. Então, a salvação, ela é de graça. Jesus já morreu por mim e por você. Você precisa receber, você precisa entregar a sua vida para que Jesus possa realmente realizar a transformação da sua vida, voltando lá na história do canibal, né, que ele realmente foi transformado. E quando o homem fala, por que você está lendo a Bíblia aí, que isso é um livro que ninguém mais aceita, é mentira, né? Porque o que o canibal fala? Se eu não tivesse lido essa Bíblia, se eu não tivesse tido uma experiência com Jesus, provavelmente você ia estar nesse caldeirão, né? E ia ser comido por ele. Então, assim, Deus quer nos transformar. Você não é um canibal, né? Eu não conheço muitos canibais, não conheço ninguém, inclusive. Nem quero conhecer. Mas Deus pode transformar a sua vida. Como Ele transformou a minha, como Ele transformou de tanta gente, Ele vai transformar a sua vida. Basta você querer entregar a sua vida, porque Ele quer dar um coração novo para você, um espírito novo. Vai tirar esse coração de pedra, vai dar um coração de carne e você vai ser totalmente transformado por Jesus. Amém? Que delícia de lição, né? Que bom. Cremos que qualquer pessoa, então, pode ser salva. Não tem... Deus não fica falando assim, esse pode, esse não pode. Essa é a primeira verdade que você tem que ter no seu coração. E também qualquer pessoa pode perder a salvação. Se você rejeitar Jesus no meio do processo, você vai perder a salvação. Não cremos na predestinação como livre escolha de Deus, que seleciona um para o céu e outro para o inferno. Isso também não existe, a gente precisa entender. Predestinação não existe. Cremos também que a salvação pode ser desenvolvida mediante as disciplinas espirituais. Ou também pode morrer aos poucos através das práticas do pecado e da justiça. Veja bem, lembra que eu falei da graça salvadora, dessa graça justificadora, da graça preveniente, da justificadora e da santificadora? Por que então nós precisamos da graça santificadora? Por que nós precisamos crescer em Jesus? Por que nós precisamos ler a Bíblia? Por que nós precisamos orar? Por que nós precisamos congregar com as pessoas, com os nossos irmãos, pedir oração, as pessoas estarem orando, nós caminhando junto? Porque nós precisamos crescer. Se nós não crescemos em Jesus, a tendência nossa é voltar para trás. E voltar para trás quer dizer ir para o pecado de novo. E nós vamos enfraquecermos e corremos o risco de perder a salvação. Então, é muito importante que depois que você aceitou Jesus no seu coração, que depois que você entregou a sua vida, depois que você foi cheio do Espírito Santo, depois que você recebeu, né, a graça justificadora, Deus selou, olha, acabou, você não tem mais culpa. Você busque bastante em leitura da palavra, em oração, em aprendizado, para que Deus transforme a sua vida. E também para que você seja um instrumento de Deus na vida das pessoas. Deus nos chama a levar outros a conhecê-lo, a ter essa alegria de conhecer Jesus. Isso não é só para você, é para as outras pessoas também. Deus, então, quer que nós, além de sermos, nós entregamos, sejamos salvos, além de nós sermos justificados, né, de todo pecado, de toda culpa, Ele quer também nos santificar, quer também que nós cresçamos na fé, para que possamos levar outros a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que você realmente tenha entendido. A minha oração é que o Espírito Santo constrange o seu coração, que você possa entender e compreender essa palavra e, acima de tudo, entregar a sua vida para Jesus.
Eu vou fazer uma oração e você pode repetir aí na sua casa, entregando todo o seu coração a Jesus. E se você já entregou o seu coração para Jesus, pode repetir a oração. E se você está longe de Jesus, você esteve com Jesus e abandonou Jesus e está dizendo, mas eu não, depois de tudo que eu fiz, Jesus não vai me aceitar. Vai sim. Ele te aceita, está esperando você de braços abertos e você pode fazer essa oração comigo agora. Amém? Senhor Jesus, eu agora entrego o meu coração, entrego a minha vida a Ti. Eu quero, Senhor, que o Senhor seja realmente o meu Senhor, o meu Salvador. E eu quero declarar isso. A partir de hoje, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Salva a minha vida, transforma a minha vida. Eu quero ser um servo, uma serva diante da Tua presença. Eu quero entregar meu coração para servir a Ti todos os dias da minha vida. Me abençoa, me guarda, me cuida, Senhor, e me leva aos Teus pés. Muito obrigada pela salvação, muito obrigada pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Dá, Senhor, a mim um coração de carne, tira o coração de pedra. Dá, Senhor, um coração novo, uma vida nova. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente nessa vida maravilhosa com Jesus. Amém? E vamos, então, encerramos hoje essa lição. E domingo que vem nós continuamos aprendendo a lição 7, meios de graça e disciplinas espirituais. Que Deus te abençoe, um grande abraço, que Deus abençoe muito a sua vida.